sobre a cruz, regimento do meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. A lição 11, 14 de junho de 2026. Oi? É a 10? Não é 11? Eu estudei a 11, não era 11. Eu estou muito adiantado. Lição 11, 7 de junho de 2026. A experiência transformadora de Jacó. Texto áureo. E eis que estou contigo, e te guardarei para que, onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, para que não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Gênesis 28, versículo 15. Verdade prática. Após um encontro com Deus, Jacó transformado, ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 28, versículo de 10 a 17, para quem não tenha a lição. Partiu, pois, Jacó de Betseba e foi-se para Arã. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escala, cujo tocava no céu. E eis que o anjo de Deus subia e descia por ela. A tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E a ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Amém. Essa vai ser uma lição muito boa. Mas eu estou muito apressado porque estudou a lição 11. Achei que era a lição 11. Pai maravilhoso, Pai celestial. Nesta manhã, neste momento, Espírito Santo, vem nesta manhã abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Para que nesta manhã possamos sair daqui, ó Pai, com o nosso coração cheio da Tua glória, cheio da Tua presença, e nós possamos pôr em depósito a Tua palavra, que vamos aprender nesta manhã. Eu peço nesta manhã, Espírito Santo, use nesta manhã o professor que vai estar ministrando na escola dominical, venha encher ele de autoridade nesta manhã, venha usar ele como o Senhor sempre tem usado, que a Tua glória, que a Tua presença se manifesta nesse lugar, e eu peço, ó Pai, vem despertar a Tua igreja, vem despertar os Teus filhos, vem trazer despertamento, encorajamento, ânimo, para vir para a Tua casa te adorar, para vir para a Tua casa te servir. Pai, repreende todas as barreiras, todo o empecilho, vem quebrar todas as barreiras, ó Pai, que impede os Teus filhos de vir para te adorar, te servir, para que seja repreendido pelo poder do Teu nome, e abençoa a Tua igreja, o Teus filhos, e assim eu peço agora em nome de Jesus, e uso o professor nesta manhã. Amém. Passo a direção ao pastor Fernandes, que vai estar ministrando a escola dominical. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, convido nesta manhã a quem tiver a lição, acompanhe. Quem não tiver a lição, o texto está em Gênesis, capítulo de número 28, a partir do verso de número 10. Estamos numa série de lições falando de homens das quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós já aprendemos acerca de Abraão, a sua chamada, desde quando o Senhor propriamente disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a gente estamos aprendendo uma série de lições, onde o foco principal é a obediência. E nós vamos ver na vida desses homens que em suas trajetórias foram vividas de obediências e também submissão a Deus. E com Jacó não é diferente. Nós aprendemos no capítulo anterior, na outra lição que nós aprendemos, que havia o relacionamento entre os dois irmãos, e esse relacionamento, devido à alienação parental, houve uma divisão, como nós estudamos. Jacó, por gostar de caça, deu preferência a Esaú, e a sua mãe, Rebeca, dando preferência a Jacó, por ter vivido ali dias com eles e criado ele ao seu lado. Mas, por causa dessa divisão, o relacionamento entre os dois irmãos tornou-se algo tóxico, ou seja, conflituoso. Houve um conflito no meio da família, houve uma divisão no meio da família, ao ponto de Esaú planejar matar Jacó. Então note que quando nós não temos a orientação de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a primeira coisa que pode acontecer é uma rachadura, assim como houve na família do nosso grande patriarca Jacó. Então, diante dessa ameaça de uma possibilidade de acontecer uma tragédia, Rebeca aconselhou Jacó a ir embora, devido à briga pela primogenitura, né? Jacó usou de sabedoria, usou de malandragem, vamos dizer assim, usou de suplantador, que é o seu nome, que é enganador, e ali ele ganhou a primogenitura, ou seja, a bênção que era de Esaú, ele consegue suplantando, ele vai oferecer
ao seu irmão um prato de lentilha, né? Devido à fome, ele aproveita a fragilidade do seu irmão e ali ele faz uma troca. Ele desse o prato de comida, de lentilha, o seu irmão lhe daria primogenitura. Então, isso aí foi o motivo central da briga entre os dois, da divisão entre essa casa, entre essa família. Mas o mesmo conselho que foi dado por seu pai em sua velhice, Rebeca primeiro aconselhou a Jacó a ir embora. Olha o conselho dessa mãe. Ela vira Jacó e fala: olha, é melhor você ir para a casa do seu tio, porque lá você vai estar seguro. Vai para a casa do seu tio Labão, que fica ali em Harã, e fica ali escondido por alguns tempos. O mesmo conselho foi dado por seu pai, que em sua velhice teve a infelicidade de ver tão terrível situação. Como é difícil para um pai, irmãos, ver uma casa dividida, onde os irmãos não se conversam. Não sei se você já viveu isso, mas tem muitos lares aí que está dividido. É o pai que não conversa com o filho, é o filho que não conversa com o pai, é a mãe que não fala com a filha que não fala com a mãe. Isso gera divisão. Jesus nos deu um ensinamento sobre família, e ele vai dizer que a família é uma coluna. Ele vai basear em uma coluna. Nós que estamos sempre ali trabalhando com construção, sempre estamos ali em mutirão, então nós vemos que para se erguer uma coluna é preciso de fundamento. Se o fundamento, se o alicerce não for fortalecido, qualquer vento que vir sobre essa coluna vai ser destruído. É o que acontece com as famílias de hoje. Não tem uma construção sólida, não tem fundamento, né? Aqui eu falo fundamento, eu digo uma vida de santidade, uma vida de oração. É isso que sustenta os pilares para que uma família não entre da mesma forma que adentrou a família de Jacó aqui, vivendo um colapso de divisão. Isso é muito triste, mas o que nós vamos aprender nesta manhã, como disse aqui o nosso companheiro, o presbítero Ageu, é de suma importância. Mas foi terrível o preço que Jacó pagou por ter decidido por ter cedido a proposta de sua mãe, né? Jacó, quem colocou na cabeça dele que ele seria o herdeiro de tudo, foi a sua própria mãe, né? Foi a sua mãe que o deu essa pilha, né? Colocou essa pilha para que houvesse essa divisão entre os dois irmãos, que poderia ser unido, que poderia ser uma família feliz. Então, diante disso agora, Jacó vai se tornar um foragido. Ele vai fugir, ele vai ficar fugitivo. Tanto que ele sai da sua casa a pé. Ele não pega uma manta de roupa, ele não pega nada. Simplesmente a mãe dele fala: vai embora. E ele vai, e vai mesmo, sem direção, sem rumo. A única direção que ele toma é o deserto. Então Jacó, ele sai da casa de seus pais e vai para o deserto. Note bem, na primeira noite de viagem, ou na primeira noite da viagem de Jacó, não tinha onde nem reclinar a sua cabeça. Solitário, numa noite escura, sentiu falta da sua cama. Sentiu falta do carinho da mãe, por ele ser muito apegado à sua mãe, né? É aquela coisa, guri criado com vó, né? Jacó é desse estilo, criado com a sua mãe. Ele tem o estilo da sua mãe. Enquanto o outro caçava para agradar o seu pai, Jacó fazia ao contrário, auxiliando a sua mãe. Agora, ele sente falta da sua cama, onde sempre dormiu em conforto e tranquilidade. Mas uma desagradável consequência do mau conselho, presta atenção, de um mau conselho da sua mãe, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Verso de número 10, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Ele nunca, irmãos e irmãs, imaginaria que a bênção que roubara de seu irmão lhe custaria um preço tão caro. Naquela mesma noite, pegou uma das pedras do lugar e pôs sobre sua cabeça. Agora,
o conforto já não tem mais, o conforto, o carinho do seu lar, ou seja, por causa de um ato onde ele mesmo procurou a situação, ele sai da sua casa. Isso faz lembrar aquele filho pródigo, né? O filho que tinha tudo na casa do seu pai e do nada ele resolve pedir os seus bens. Não havia necessidade. E aí ele pega todos os seus bens e vai embora. E quando ele cai, a pilha dele cai em si, ele já está sem nada, ele está participando da mesa dos porcos, sentindo o desejo de comer aquela comida dos porcos. Aí quando ele vai lembrar do seu pai, ele vai falar: olha, na casa do meu pai tinha tudo, na minha casa do meu pai tinha fazendas, tinha comida, tinha do bom e do melhor, e eu agora estou aqui desejando comer as bolotas dos porcos. Então, irmãos, uma atitude que a gente toma às vezes precipitadamente, não porque nós escolhemos, mas uma atitude que nós tomamos no ato de não pensar, de não orar, muitas das vezes tem as suas consequências. Então, Jacó aqui, ele vai enfrentar a sua consequência. E antes de nós entrar na lição, eu quero trazer um pensamento meu, eu estudando ali pela manhã, e descobri que Jacó estava em fuga, como se fosse um marginal, um bandido, devendo. Porém, o Senhor sabe para onde levar nessas situações. O filho pródigo foi comer as bolotas dos porcos. Jacó foi para o deserto. Então, a consequência dos erros que muitas das vezes nós tomamos, né, tem o seu futuro comprometido. Então, o incerto aqui era sobre o futuro. O que seria de Jacó agora? Não poderia voltar. Se ele voltasse, o irmão mataria. Se ele voltasse, o pai dele poderia até amaldiçoá-lo, porque isso não caiu bem sobre ele. Mas Deus lhe deu promessas. O que sustentava Jacó na sua provação foi a sua fé. E foi uma promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. As promessas de Deus são mais confiáveis que qualquer circunstância. Vou repetir: as promessas de Deus são mais confiáveis do que as circunstâncias. Então, nesse estudo bíblico, analisaremos um dos momentos mais extraordinários e transformadores da narrativa patriarcal. O encontro de Jacó com Deus em Betel. Jacó estava fugindo das consequências das suas próprias escolhas. Note bem, pecaminosas. As escolhas, quem faz, somos nós. A Bíblia diz que nós temos o livre arbítrio de fazer o que nós quisermos. Você pode escolher hoje entre o bem e o mal. Você pode escolher hoje entre a bênção e a maldição. Cabe somente você a escolha. Então Jacó já tinha feito a sua escolha, fugindo das consequências, ele vai para o deserto. Foragido, Esaú louco para pegar ele, fugiu de tudo o que conhecia, sozinho, com medo, carregando o peso da culpa, da incerteza sobre o futuro. Agora ele se encontra em um lugar desolado. Mas é justamente nesse momento de crise e de vulnerabilidade e solidão que Deus revela de maneira majestosa e misericordiosa. Oh, glória a Deus. O primeiro ponto é um sonho que mudou uma vida. Primeiro ponto, uma escada que tocava no céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava aos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 12, 28, 12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos, por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Segundo Números 12, 6, o Senhor revela em visões e sonhos aos seus profetas
Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Vamos ao texto? Gênesis 28, 12 agora. Gênesis 28, 12. Quem puder ler para mim, por gentileza, leia. Gênesis 28, 12. Glória a Deus. Amém, mano. Obrigado. Olha o contexto da visão. Jacó estava foragido, fugindo de seu irmão Esaú. Após ter recebido a bênção de Isaac, sozinho, cansado, incerto sobre o futuro, ele dorme no deserto e recebe uma das mais extraordinárias revelações da Bíblia. E eu paro para analisar. Quem é que dorme no meio de uma prova? Quem é que descansa no meio de uma luta? Sabendo que poderia vir um exército atrás dele, porque o seu irmão era fluente, caçador. E note que um homem de caça, muitas das vezes ele não desiste da sua presa. Ele não ia desistir de pegar o seu irmão Jacó. Mas note que agora no meio do deserto, da tristeza, da sua solidão, do seu âmago mais infeliz, ele vai dormir, ele vai descansar. Mas por quê? Porque ele confiava na promessa de Deus. O seu pai já tinha lhe dado a bênção, já estava tudo certo. Então ele fala: vou ficar aqui e vou dormir e vou descansar no Senhor. Oh glória, ainda que a sua circunstância esteja desfavoráveis, mas se você tem uma promessa, se Deus te fez uma promessa, só é você descansar. Então, se está na prova, se está no deserto, o segredo é descansar. Oh glória a Deus. Ah pastor, mas é difícil. É difícil. Porém, o futuro não nos pertence. O futuro está nas mãos de Deus. Então ele dorme no deserto e recebe a mais extraordinária das revelações. Deus lhe mostra uma escada, ligando a terra ao céu, revelando que a sua presença e seu propósito continuava sobre a sua vida. Vou repetir: o propósito de Deus continuava sobre a sua vida. Ah pastor, mas ele é suplantador, ele é enganador, o seu nome já revela quem é a identidade dele. Mas Deus pode mudar a identidade hoje. Olha para você, lembra de onde Deus te tirou? Antigamente você dançava forró, bebia cachaça, ia pro funk, e aí de repente Deus pegou você, te transformou. Aleluia. Então, se Deus tem propósito sobre a vida de Jacó, nós vamos aprender algumas lições espirituais sobre isso. A primeira lição que eu quero trazer nesta noite: Deus se revela nos momentos de crise. Vou repetir: Deus se revela nos momentos de crise. Leia para mim o Salmo 46, versículo 1, quem puder. Salmo de número 46. Verso de número 1, 46, verso de número 1. Aleluia, glória a Deus. Note que Jacó estava em um momento difícil, longe da família, sem recurso e carregando o peso dos seus erros. O duro é o peso dos nossos erros, das nossas escolhas, das nossas decisões. Eu creio que alguém aqui já tomou uma decisão que não fez bem, que quando você deitou a sua cabeça no travesseiro, você falou: poxa, eu poderia ter feito diferente. Então Jacó está vivendo isso, mas ele tem dentro do seu coração uma promessa, e essa promessa faz com que ele durma, e ele dormindo, ele reconhece que Deus pode fazer, ainda que a situação não seja favorável, ainda que você esteja errado, ainda que você pecou de uma maneira que desagradou a Deus. Mas aqui, muitas das vezes, diante das crises, é a hora que Deus vai falar claramente aos nossos corações. O deserto pode se transformar em um lugar de revelação.
A maioria das vezes Deus nos leva para o deserto e nós ficamos sem saber, sem entender por que Deus fez isso comigo. Aí nós vamos pegar Deus, vamos querer julgar Deus, vamos querer questionar a Deus. Mas ali até esses dias estava bom e agora as coisas parecem que ficou complicada. Agora note aqui, eu estou falando de um homem da qual Deus fez uma promessa para a sua geração. Mesmo diante da sua falha, ele sabia que Deus faria algo através da promessa que havia feito ao seu antepassado Abraão. Note que Deus frequentemente visita os seus servos quando eles estão mais solitários, para que aprendam a depender exclusivamente dele. Oh, glória a Jesus! Deus ainda visita. A circunstância pode estar difícil, mas Deus ainda visita. Oh, glória! Deus tanto visita que hoje Ele nos visitou pela manhã e nós estamos aqui aprendendo a sua palavra. Sabe por que estamos aqui? Porque Ele esteve de manhã. Ele falou: hoje eu vou dar graça para que você levanta daí e prossiga no seu dia, me adorando, glorificando e exaltando o meu nome. Oh, glória! Então, a segunda lição que eu aprendo: a escada representa a ligação entre Deus e o homem. A escada mostrava que o céu não estava distante da terra. Havia uma comunicação entre Deus e os homens, como hoje ainda. Essa escada está ligada na terra e no céu. Pedro ele vai dizer que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Jesus identificou isso como cumprimento dessa visão. A escada mostra que o céu não estava distante da terra, havia comunicação entre Deus e os homens. João capítulo 1, versículo 51, o próprio Jesus diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pastor, por que nós não conseguimos ver? Mas está acontecendo nesse momento. Enquanto nós estamos aqui, há uma conexão entre Deus e o homem, uma escada entre nós e Deus, e essa escada, irmãos, ela está de pé, permanece até hoje. Basta você entrar em conexão com Deus, basta você entrar agora, aí aonde você está mesmo, você verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a verdadeira escada, note isso, que liga o homem pecador ao Deus Santo. Vou repetir: Jesus é a verdadeira escada. 1 Timóteo 2,5, abra comigo sua Bíblia, vamos ler. Note que a escada é o mediador. A escada vai fazer com que nós se acheguemos a Deus. Quem encontrar, leia para mim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por que eu falei que Jesus é a escada? Não se assuste não. Pode ler, mano. Quem? Glória a Deus. Ei, entendeu? Não tem como nós chegar a Deus sem passar por Jesus. Nós ensinamos aqui na quarta-feira sobre isso. Nós temos que passar pela escada, nós temos que subir a escada, degrau por degrau. Não queira ultrapassar o degrau, suba devagar, suba respeitando os limites. Não chegamos a Deus por méritos próprios, mas através de Cristo. E quando eu chego até Cristo, eu entendo que eu tenho que ser submisso. Quando eu chego até Cristo, eu entendo que eu tenho que ser servo. E servo é obediente. Servo respeita a palavra, ouve a palavra, cumpre a palavra. E todas as vezes que eu cumpro com o meu dever, eu subo um degrau. Oh, glória! E nós estamos subindo o degrau. Isso aqui é forte, irmãos. Ou seja, cada benefício que eu recebo
é um degrau que eu subo. Cada bênção que Deus me dá é um degrau. Cada prova que eu sou aprovado, eu subo um degrau. E esse degrau só vai terminar quando o Senhor fazer, ó, vem. Já tem gente que está no meio da escada. Tem gente que estava no meio e porque errou, desceu um degrau, ficou embaixo de novo. Eu não sei qual é a nossa posição na escada, mas de uma coisa eu sei, uma hora não vai precisar mais subir a escada. Só quem me entende dá glória a Deus. Terceira lição: os anjos trabalham ao favor do povo de Deus. Na visão, o que tinha na visão? Anjos subiam e desciam continuamente. Hebreus 1,14. O texto diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para quê? Servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vou repetir que os irmãos não prestou atenção. Na visão, os anjos subiam e desciam continuamente, ou seja, eles não param, subindo e descendo, subindo e descendo. E aprendemos agora há pouco que isso aqui é a favor dos homens. Nós estamos aqui, mas o Senhor está trabalhando por nós. Você está na sua casa cozinhando, você está no seu trabalho trabalhando, você está fazendo os seus afazeres, mas o contexto aqui diz que Deus continua trabalhando. Você saiu da igreja, abandonou a Deus, mas Deus continua trabalhando. Você falou alguma coisa, pecou, errou, mas Deus continua trabalhando. Os anjos simbolizam constantemente a atividade da providência divina. Deus está trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Eu não estou percebendo, mas Deus está continuamente trabalhando ao meu favor, ao seu favor, ao favor da humanidade. Oh, glória a Jesus. E aplico nesta noite: o crente nunca está sozinho. Deus mobiliza seus recursos celestiais em favor dos seus filhos. Sabe aquele dia que você achou que não ia conseguir e de repente alguma coisa aconteceu, a porta se abriu, o alimento não faltou? Isso se chama provisão de Deus. É o anjo subindo, é o anjo descendo, é Deus trabalhando ao nosso favor, ainda que nós não somos merecedores. Nesta manhã eu vejo Deus trabalhar por esta igreja. Sabe por que o Califórnia não parou? É porque Deus está trabalhando ao favor da igreja. Sabe por que a Assembleia de Deus não acabou? É porque Deus está trabalhando em favor da igreja. Nós não vemos, mas o anjo sobe, o anjo desce, e Deus trabalha ao seu favor. Aleluia. Aleluia. Quarta lição que eu aprendo: Deus confirma as suas promessas. Após mostrar a escada, Deus reafirma a aliança feita com Abraão e Isaque. Oh, glória a Jesus. Gênesis 28:13, olha o texto diz: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Promessa. Verso 14: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, vírgula, e em ti, e na tua semente serão benditas todas as famílias. Isso inclui nós, irmãos. Olha a promessa que Deus faz para um fugitivo. Olha o que Deus faz a promessa para quem não merecia. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso quer dizer que nós não estamos isentos de receber a promessa de Deus, por mais falho que somos.
Olha o que Deus diz, verso 15 agora: eis que estou contigo. Estamos numa escola, irmãos, aí nós respeitamos as vírgulas. Olha o que Deus diz, verso 15 de Gênesis 28. E eis que estou contigo. Peraí, não é? O camarada acabou de enganar o seu irmão lá atrás. Roubou o que não era dele. Isso me faz entender que as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Ainda que falhos, ainda que nós sejamos errados, mas o Senhor não está isento de nos abençoar. Aleluia. Aí Deus respira, ó. Ele dá um parecer de que Ele está ali, guardando Jacó. Aí Ele vai dizer: e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, promessa, porque te não deixarei, oh glória a Jesus, até que haja feito o que te tenho dito. Deus promete a terra, uma grande descendência, sua presença e a sua proteção. Vou repetir. No meio desse texto, no meio do verso 15, Deus está prometendo a terra, uma grande descendência, sua presença e a sua proteção. Quer mais o quê? E aplico: as promessas de Deus não dependem da circunstância, mas dependem da fidelidade do próprio Deus. Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu já vejo Deus cumprindo promessas na vida de alguém aqui nesta manhã. Recebe a promessa de Deus, ainda está de pé. Estou sentindo a presença de Deus. E a quinta lição: Deus está presente mesmo quando não percebemos. Você não percebe, mas eu sinto. Aí no verso 16, olha o que ele diz, Jacó. Lê para mim, 28, 16. Está onde? Na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu acho que ele coça a cabeça assim e fala: eu não sabia. Nem sempre sentimos a presença de Deus. Presta atenção aqui, igreja. Nem sempre sentimos a presença de Deus, mas isso não significa que Ele esteja ausente. Isaías 41, 10: não temas, porque eu estou contigo. Deus está dizendo: ainda que você não veja, eu estou aqui. Ainda que você não perceba, isso nos traz a sensibilidade espiritual que muitos de nós já perdemos. João Calvino observou que Jacó não descobriu um novo Deus. Ele apenas despertou para uma realidade que já existia. Ou seja, Deus, desde quando você veio a este mundo, Deus continua contigo. Deus continua no meio da tua casa, dentro do seio familiar, tentando fazer com que você enxerga: eu estou aqui. Isso me faz lembrar uma história. Os dois discípulos de Emaús. Lá veio os dois batendo conversando entre eles. Um dizia: acabou, Jesus foi, e agora o que será de nós?
E a Bíblia diz que Jesus vai com eles andando. E Jesus vai observando que eles estavam fazendo uma queixa, falando: e o Senhor fez tantas promessas e mataram Jesus, e agora? Vão os dois tristes. Aí quando de repente eles notam que tem um terceiro ali. E ali Jesus começa a conversar com eles. De repente Jesus se despede deles e vai embora. Aí no meio dos um olha para o outro e fala: não achou nada diferente não. Aí um olhou para o outro e falou: pois é, quando ele falava o meu coração queimava. Ou seja, eles estavam andando achando que estava sozinho, que estava tudo perdido, e Jesus estava andando com ele. Vou dizer uma coisa: aonde tu fores, o Jesus vai com você. Aonde tu pisares, Jesus vai com você. Não importa a tua condição hoje, Jesus está andando com você. E aplico para essa classe. Deus continua falando com seu povo. Os desertos da vida podem tornar lugares de encontro com Deus. Cristo é a única ponte entre o céu e a terra. Deus envia socorro celestial aos seus filhos. As promessas divinas permanecem firmes. E a presença de Deus não depende dos nossos sentimentos. Por que sentimentos, pastor? Porque hoje a maior guerra do homem está aqui, ó. A sua guerra é interna. A guerra do homem é interna. Mexe com os sentimentos do homem. Aqui o homem está deitado em cima de uma pedra árida, lugar seco, deserto. E ele está dizendo: vou me afastar da minha mãe, vou perder a confiança do meu pai, a minha nação, a minha parentela vão se revoltar contra mim, porque o que eu fiz não é certo. Mas ele está com os olhos voltados para Deus. Quando nós passamos por qualquer sofrimento sentimental, a primeira coisa que nós fazemos é se afastar de Deus. E eu concluo esse primeiro ponto. A escada de Betel não era apenas um sonho de Jacó, era uma revelação do plano de Deus para a humanidade. Aquela escada apontava profeticamente para Jesus Cristo, a único mediador entre Deus e os homens. Enquanto Jacó via uma escada ligando a terra e o céu, nós hoje contemplamos Cristo, que veio do céu para nos conduzir à presença do Pai. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela escada. A lição central: quando tudo parecia perdido para Jacó, Deus mostrou que o céu continuava aberto sobre sua vida, sobre o seu ministério e sobre a promessa que Deus ainda ia cumprir. Da mesma forma, em Cristo o céu permanece aberto para todos aqueles que crerem. O céu não é para todos. Disse isso quarta-feira. Por quê, pastor? Porque nem todos crerem no céu. Nem todos creem no céu. Mas note, segundo ponto, Deus apresenta-se em sonhos a Jacó. Seu sonho. Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com que falara ao seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e da sua descendência. Certamente Jacó estava temoroso ou ter que deixar a sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor ainda em sonho consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Gênesis 28:13, a parte A do texto. Note. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão,
teu pai e o Deus de Isaque. Após mostrar a escada que ligava a terra e o céu, Deus agora revela a sua própria presença a Jacó. Até aquele momento, Jacó conhecia a Deus através de seus pais, apenas por tradição familiar. Porém, em Betel, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor. O Deus de Abraão e Isaque tornou-se também agora o Deus de Jacó. E essa revelação marca o início de uma nova etapa em sua caminhada espiritual. E nós aprendemos algumas lições espirituais também. A primeira lição que eu trago nesse segundo tópico é: Deus toma a iniciativa de se revelar ao homem. Deus tomou a iniciativa. Muitas das vezes é nós que temos que dar o primeiro passo. Aqui quem toma o passo é Deus. Por quê, pastor? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E quando Deus tem propósito na vida de alguém, Deus vai fazer de tudo para que o homem se coloque na sua posição. Há um termo aí fora que diz: ou você vem por amor ou você vem pela dor. Mas o importante é que você vai entrar no propósito que Deus quer. Aqui, esse aqui vai pela dor. Jacó vai pela dor. Diferente de Abraão, diferente de Isaque, seu pai. Agora Jacó vai meio que sem teto, sem família, sem esperança. Vai para uma terra árida, num deserto de sofrimento, de abandono, de rejeição. Porque os sentimentos aqui de Abraão, de Jacó é esse. O sentimento dele é: sou rejeitado, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Agora estou à beira da morte, meu irmão se me pegar vai me arrebentar. Jacó não estava buscando a Deus naquele momento, ele não estava indo orar, esperar uma resposta, ele estava fugindo. Ele estava fugindo de Esaú e preocupado com o seu futuro. Mesmo assim, Deus veio ao seu encontro. Ei, Romanos 5,8, lê para mim, mano. Lê aí, mano. Romanos 5,8. Romanos 5,8. Amém. Mas Deus prova o seu amor. O amor aqui é o ágape, no grego. O amor que supera tudo. Os nossos erros, as nossas falhas, as nossas culpas. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí João 15,16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, Deus foi quem nos escolheu. Aleluia, Jesus. A revelação divina sempre começa com a iniciativa de Deus. O ser humano não encontra Deus por sua própria capacidade. Você não veio aqui porque você não foi. Deus é quem se aproxima primeiro. É por isso que muitas das vezes nós pregamos e a pessoa não recebe. Fala do amor de Cristo, a pessoa fecha o coração. Porque não é com as nossas próprias forças, não é com as próprias forças de quem está ouvindo, mas é Deus quem traz. Ou seja, é Deus quem se aproxima primeiro. Um hino, uma mensagem, um adesivo no carro que passa, a pessoa lê e aquela palavra fala com ela. Aí nós só somos o cumprimento. Vai lá. Mas primeiro Deus fala.
A revelação é um ato gracioso pela qual Deus torna conhecido aquele que o homem jamais descobriria sozinho. A nossa salvação é o nosso relacionamento com Deus. Isso não provém de nós, mas sim pela graça divina e não pelos méritos humanos. A salvação não é comprada, não é tomada à força, a salvação ela é conquistada. Para mim ser salvo, eu preciso conquistar essa salvação. E como que eu conquisto ela? Dando dízimo, amando o próximo. Isso é dever. Obediência. Fé. O que nós estamos aprendendo nessas lições são esses dois princípios: obediência e fé. Se nós for colocarem a mesa sobre obediência, entra vários caráteres. A nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus começa pela graça divina e não pelos méritos humanos. Tem gente que acha porque doou uma cesta básica, eu estou salvo. Deus é um Deus de aliança e gerações. A segunda lição que nós aprendemos, o Senhor apresenta-se como Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Deus lembra a sua aliança com os patriarcas para mostrar que a sua promessa continua válidas. Êxodo 3,16: eu sou Deus de teu pai, de Abraão, de Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus sempre se lembrará dessa aliança. Salmo 105, verso 8: lembra-se perpetuamente da sua aliança. A expressão destaca a continuidade do plano redentor de Deus na história. O Senhor não trabalha apenas com indivíduos, mas também através das gerações. Volto a dizer, ore pelo futuro da igreja. Se hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo, imagine daqui 10 anos. Imagine daqui 10 anos o que vai ser se Jesus assim não voltar. E qual é o propósito aqui? Deus deseja alcançar as famílias inteiras. Não é só o pai, não é só a mãe, mas alcançar famílias inteiras. A fé dos pais pode influenciar profundamente a vida dos filhos. Ainda que sim, diante de todos os erros, mas Jacó vai seguir a fé de seu pai. Jacó é aquele filho do pastor que apronta. Aí depois ele vê a escada. Quando ele achou que não tinha mais jeito. Então, a fé herdada precisa tornar-se fé pessoal. Jacó conhecia a história de Abraão, conhecia a história do seu pai, mas precisava ter a sua própria experiência com Deus. Porque uma coisa é ouvir falar do Deus que o seu pai serve, o Deus que o seu avô serviu. Agora outra coisa é você viver a experiência com esse Deus. Sabe o que falta hoje, o cooperador irmão Adriano? A gente tem experiências com Deus. E como que eu consigo isso? Eu tendo um relacionamento com esse Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem como viver experiências com Deus. O que aumenta a nossa fé? Quando nós temos experiência com Deus. Muitos estudiosos observavam que Betel representa a transição da fé tradicional para a fé experimental. Jacó deixa de ouvir falar de Deus para conhecer Deus pessoalmente. Abre sua Bíblia comigo, Jó 42, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42.
versículo 5, quem encontrar, leia. Amém. Obrigado, mano. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas até então ele nunca havia tido nenhuma experiência com Deus. Ouvir falar é diferente de viver. Como ouvir dos meus ouvidos? Ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Ninguém é salvo apenas porque nasceu em uma família cristã. Cada pessoa precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Foi dentro do buraco que Deus vai experimentar Jó. Foi dentro do buraco, foi dentro da sua enfermidade, no meio da sua prova, que ele vai ter uma intimidade maior com Deus. Muitas das vezes vai para o deserto, vai sofrer um pouquinho para ter certeza que tem relacionamento com Deus. Ei, aleluia. Glória a Deus. Outra lição, a lição 4. Deus fala de maneira clara e pessoal. Na visão de Deus, não apenas aparece, mas também fala. O Senhor reafirma sua identidade, sua aliança, suas promessas, sua presença constante. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu quero avisar a igreja, Deus continua falando por meio da sua palavra, do Espírito Santo e da direção providencial em nossas vidas. Agora, relacionamento faz com que eu sinta Ele próximo de mim. Você dorme com Ele, acorda com Ele, trabalha com Ele, volta para casa com Ele, toma café com Ele, almoça com Ele, janta com Ele. Não tem como você falar, Jesus, espera aí só um pouquinho que eu vou ali e já volto. Não tem como, aonde você for Ele vai. Entendeu, irmã Solange? Nesse relacionamento eu vou ali na sorveteria, mas Ele vai comigo. Nesse relacionamento, ele não fica em casa e eu vou, não, ele vem junto comigo. Então não tem como eu esconder nada dele, porque aonde eu estou, ele está também. A presença do Senhor tem que ser notória na vida do crente. No supermercado, na escola, eita. Você anda na rua, fala, eu percebi o senhor é diferente. O senhor é crente? Por que o reconhecimento? Porque ele está andando contigo. Ele é tão apegado a nós, que ele está dentro de nós. Agora, se eu perco o relacionamento com ele, ele sai de dentro de mim. Porque a Bíblia diz que ele não habita num corpo corrupto. Entendeu a necessidade de eu me relacionar com Ele? E isso faz jus, muitas das vezes, na fila do banco. O senhor é crente? A senhora é crente? Eu me lembro que a Marielle vendia umas bolachas no meio de uma peixaria que tem lá em Cuiabá, onde tinha muito ímpio. E ali aonde ela chegava, aqueles pessoal que estava ali curtindo, bebendo ali, almoçando, e olhava para ela assim e falava, ô irmã, me dá uma bolacha aí. A presença de um crente. Não importa o ambiente. Se é de trevas, tem que clarear. E se já é claro, tem que iluminar mais ainda.
Muitos dizem assim, mas é na maneira de se vestir que... Não é não, irmãos. É o brilho do Espírito Santo que está em nós. Agora, quem não tem o brilho do Espírito Santo, meu irmão, não adianta. É melhor ser conhecido como crente do que como qualquer outro nome aí, fofoqueiro, fofoqueira, preguiçoso, preguiçosa. Pelo menos alguém olhou para você e falou, é crente. Ainda que não goste de você, mas alguém vai virar para você, é crente. Então Deus, a quinta lição, Deus se apresenta antes de fazer promessas. Isso é o mais importante. Deus, antes de prometer a bênção, Ele revela quem Ele é. Olha o que Ele diz, eu sou o Senhor. Na Bíblia, o relacionamento sempre vem antes das bênçãos. Então, ou seja, para mim receber a minha bênção, eu preciso ter um relacionamento. Deus deseja que seu povo conheça a sua pessoa antes de receber os seus benefícios. Jeremias 9:23. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer. O maior presente de Deus não é aquilo que Ele é, ou aquilo que Ele dá, mas a sua própria presença. Você vai ver crente aí só com o zagueiro e o atacante na boca, mas ele tem a presença. Sabe como é que era antigamente? A presença de Deus era quem dominava nos cultos. No meio do hino, da harpa, o povo já era impactado, já se falava em língua, já era batizado com o Espírito Santo, porque reconhecia que a glória era dele, a honra era dele. Então eu aplico nesse segundo ponto, Deus continua se revelando àqueles que caminham com Ele. A graça de Deus nos alcança, mesmo em momentos de fraqueza. A fé dos pais é importante, mas cada pessoa precisa conhecer a Deus pessoalmente. O Senhor permanece fiel em suas alianças e promessas. Pastor, Deus me fez uma promessa 10 anos atrás e ainda não cumpriu. Calma, confia. Conhecer a Deus é mais importante do que apenas receber bênçãos. Porque tem gente querendo bênção, mas não quer o abençoador. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 queriam a cura, receberam a cura, mas quantos voltaram para agradecer? Então vai ter gente que no nosso meio vai receber a bênção e não vai voltar mais. E não adianta você ir atrás, não adianta você fazer visita, não adianta você fazer nada disso. Porque ele não quer, na verdade, compromisso com Deus, ele quer simplesmente o Deus da bênção. É essa geração que está vindo, a geração da bênção. Recebe, é profetada, é profecia. Quem teve ontem ali na sede, ali no culto de Santa Ceia, o pastor falou acerca disso. O pastor Nielson. É uma geração que não quer lavar as mãos. Ele pregou sobre a pia. Não quer se purificar primeiro para receber a bênção. Então, ou seja, a conclusão desse segundo ponto, a experiência de Jacó em Betel, mostra que Deus não deseja ser apenas o Deus dos nossos pais, da nossa igreja ou da nossa tradição religiosa. Ele quer ser o nosso Deus pessoal. Ao revelar-se a Jacó, o Senhor transformou o fugitivo inseguro em um homem que passaria a caminhar sob a direção divina. Vou repetir. Ao revelar-se a Jacó, o Senhor transformou um fugitivo inseguro em um homem que passaria a caminhar sobre a direção divina. Oh, glória a Jesus. E eu digo, a maior necessidade da vida cristã não é trabalhar para Deus, mas conhecer a Deus. É saber para quem você está trabalhando. É saber o que vai gerar isso em você. Eu trabalho para um Deus, mas eu conheço o meu patrão. Eu sei das normas do meu patrão. Sabe o que eu acho estranho? É que nós se adapta a vários ambientes. Qualquer um de nós for trabalhar hoje em qualquer departamento aí, vou colocar uma Sadia, por exemplo.
Chegar lá, você vai ter que se vestir de branco. Você vai ter que colocar aquela touca. Você vai ter que colocar todos os paramentos necessários para trabalhar dentro da empresa. Agora, quando chega na igreja, nós queremos fazer de qualquer jeito. Você vai para a Coca, você tem que vestir a camisa da Coca. Você não pode pôr a camisa da Fanta, sendo que a Fanta também é da Coca. Você não vai colocar uma camisa de outra empresa. Você tem que usar a camisa da Coca. Você vai trabalhar no mercado ali no atacadão, você não vai poder usar o outro. Não pode, é a farda dali. Então nós respeitamos as leis humanas e muitas das vezes nós não respeitamos as leis de Deus. Eita. Então, assim como Jacó, cada crente precisa ter seu próprio encontro com o Senhor. Já se encontrou com Ele hoje? Pois uma experiência genuína com Deus tem o poder de mudar completamente o rumo de nossas vidas. Oh, glória. Terceiro ponto. Meu Deus, a hora voou, hein? Não vale. Volta aí o relógio. A hora passou rápido. Deus revelou-se a Jacó em sonhos. Ele fez promessas. Primeiro prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado. Naquela noite sombria. Depois prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra, e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. E por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Deus faz 4 promessas específicas a Jacó nesta revelação. Vejamos, a primeira promessa está no capítulo 28, versículo de número 13, a parte B do texto, onde diz: esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. A mesma promessa feita a Abraão, Isaque, agora é confirmada a Jacó. Embora Jacó estivesse fugindo daquela terra, Deus promete que ela seria a sua herança. Então a maior herança de Jacó seria a sua terra. A segunda promessa que nós vamos aprender é que a descendência dele seria numerosa. Capítulo 28, verso 14, a parte A. E a tua descendência, disse Deus, será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Jacó, que estava sozinho, sem filhos, recebe uma promessa de descendência incontável, que se espalharia em todas as direções. Irmãos, isso aqui é para quem é crente mesmo. O cara está na prova, deitado no meio do deserto, numa pedra dura como travesseiro. Aí Deus desce para ele e fala: você vai ter a sua geração, nem casado ele era. Nem possibilidade ele tinha de conhecer alguém no meio do deserto. Jacó estava sozinho, sem filhos, e recebe a promessa da descendência incontável que se espalharia em todas as direções. Agora a terceira promessa vai mais longe ainda. É uma promessa universal, de bênçãos universal. Gênesis 28, 14, a parte B. E em ti, a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa messiânica, através da linhagem de Jacó, viria o Messias, Jesus Cristo, que abençoaria todas as nações. Aleluia. Gálatas 3:8, quem lê para mim? Gálatas, Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, 3:8. Oh, glória a Jesus. Gálatas 3:8. Note, o primeiro homem a ser evangelizado na Bíblia chama-se Abraão. Então essa palavra que nós pregamos hoje
ela foi pregada primeiro para Abraão. Benditas serão todas as nações em ti. A quarta promessa é a promessa de presença e proteção. Todos nós estamos debaixo dessa promessa. Todos nós estamos debaixo dessas promessas. Ah, mas essa promessa foi só para eles de lado ou não? Serve para nós. Gênesis 28:15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Esta talvez é a promessa mais preciosa e pessoal. Deus promete estar com Jacó, guardá-lo, trazê-lo de volta e não abandoná-lo. Esta última promessa ecoa através da eternidade, através das Escrituras, e a própria Escrituras declara, Davi dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus assegura aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Então Jesus deixou essa promessa, eis que estarei convosco. Se Ele fez a promessa, então Ele está aqui nessa manhã. A promessa de Emanuel, Deus conosco, é o fio duradouro que percorre todas as revelações bíblicas. Deus está conosco. Deus está conosco. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir desencorajado, você diga, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É o maior antídoto contra a depressão. Se todos nós tivéssemos escarrado, por que antigamente não tinha essas enfermidades que tem hoje? Porque você ia nas casas, podia ser até de católico. Você ia nas casas do católico. Você via aqueles caminhão antigo. O que tinha aqueles caminhão antigo? Bem grande o adesivo. Ou era o Salmo 91, era o Salmo 23. Isso fazia com que o povo se assegurasse que Deus estava com ele. Quantos livramentos Deus já não deu para as pessoas através desses simples versículos? Mas hoje nem isso mais você vê nos carros. O Deus quer nos buscar. Aleluia. Viu? Eita. Então, o que para a gente é simples, mas tem um efeito extraordinário, que é a palavra de Deus. Então, diante disso, o segundo ponto ia tratar sobre as descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Gênesis 28, verso 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia.
Após receber a visão da escada, de ouvir a promessa divina, Jacó desperta, profundamente impactado pela presença de Deus. O lugar que antes era apenas um local comum para descansar, tornou-se um ambiente de revelação espiritual. A grande descoberta de Jacó não foi apenas a escada ou os anjos, mas a certeza de que Deus estava ali. Essa experiência nos ensina que Deus está presente mesmo quando não percebemos a sua atuação. Não é porque está dando tudo errado para você que Deus não está com você, pelo contrário. É aí que nós aprendemos uma das maiores lições, de saber que Deus está presente mesmo quando nós não percebemos. A declaração de Jacó revela uma verdade profunda: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus já estava ali antes de Jacó chegar. A presença divina não começou com um sonho, apenas foi uma revelação dada a ele através de sonhos. Salmo 139, versículo 7 ao 10: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugiria da sua face? Não tem como fugir da presença de Deus, porque aonde você for, Deus já vai estar ali primeiro. Aleluia. Jeremias 23, 24: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então isso nos ensina que a onipresença de Deus, isto é, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe lugar onde a sua presença não alcance. John Stott afirmou: não é Deus que se afasta de nós, frequentemente somos nós que deixamos de perceber a sua presença. Porque hoje o cotidiano nosso é tão corrido. Nós estamos preocupados com tantas coisas, que muitas das vezes é fúteis. E Deus está ali do nosso lado. Me dá uma atenção aqui, ó. É Deus soprando nos nossos ouvidos. Aí você fala: hoje não, agora não. O mal do século, a ansiedade. A ansiedade tomou conta das nossas vidas. Pode observar. Você coloca uma mensagem lá para você ouvir, muitas das vezes você não dá conta de ouvir inteira. Você está tão ansioso que você quer rolar, ou se você tiver com o celular, que você quer subir a tela para ver o que vai acontecer no outro vídeo de baixo. A ansiedade é tanta que você não consegue nem ler inteira a lição da revista Escola Dominical. São 5 páginas e você não consegue, porque você está ansioso e ansiedade, os seus afazeres, as suas coisas não deixam você. Você não consegue ler 2 salmos, 3 salmos, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que deixamos de perceber a presença de Deus. Irmãos, infelizmente a hora já se esvai. Mas as circunstâncias não anulam a presença de Deus, tá? Jacó estava fugindo, longe da família, estava sem proteção, dormindo ao relento, mesmo assim Deus estava com ele. Eu venho nessa manhã dizer: Deus está com cada um de nós. Não foi perca de tempo você vir aqui, passar 1 horinha, 2 horinhas aprendendo a palavra de Deus. Pelo contrário, esse aprendizado você vai levar o resto da vida. Amém? Glória a Deus. E termino com Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias. Que Deus continue abençoando aos companheiros. E os irmãos podem fazer a conclusão aí na revista. Deus abençoe. Que palavra maravilhosa que nós aprendemos nesta manhã. Eu estava observando essa palavra. O Espírito Santo falou fortemente comigo nesta manhã. Ardia fortemente no meu coração a chama, o desejo de mais e mais buscar se aproximar de Deus. Porque Deus, Ele requer de nós que nós dedicamos, se esforçamos para fazer a obra dEle. Porque a obra dEle é carente. Conclusão. A história de Jacó mudou completamente
depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Então, prezados, igreja, prezado nesta manhã, nós aprendemos com a história de Jacó, aonde pode mudar nossa vida, aonde pode fazer que nós dediquemos, não importa o conflito, não importa o momento difícil, é que nós aprendemos a lição de Jó nesta manhã. Nesta manhã vamos ver a secretária da escola dominical. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Relatório da escola dominical, 10º domingo de 10ª lição de domingo, de 7 de junho de 2026, da escola dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Cordeirinhos de Cristo. Cordeirinhos de Cristo, matriculados 3, ausente 1, presente 2, total de 2, Bíblias 2, revista 2. Classe Rosas de Saron. A classe Rosas de Saron vai ficar com o texto áureo. Título da lição é Experiência Transformada de Jacó. Texto áureo: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Rosas de Saron, matriculados tem 5, presente 5, visitante 1, total de 5, Bíblia 5, revista 5, oferta R$6. Classe Guerreiros de Cristo. Verdade prática. Guerreiros de Cristo, matriculados 6, presente 6, total de 6, Bíblia 5, revista 5. Oferta R$8. Total geral, matriculados 13, ausente 1, 12, presente, total de visitante 1, total de 13. Bíblias 13, revista 13, oferta deu R$13. A porcentagem: Cordeirinhos de Cristo com 66%, Rosas de Saron com 100%, Guerreiros de Cristo com 100%. Porcentagem geral deste domingo de 92%. Amém? Quantos podem dizer amém? Então, prezados igreja, vamos continuar batalhando para estar na escola dominical, porque hoje nós chegamos de um jeito na escola dominical. Hoje nós estamos diferente daqui, pela palavra de Deus, podemos ser transformados com a palavra de Deus. Convido aqui o diácono Momano para estar orando. Depois da oração, entrego a direção ao pastor Fernandes. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Oremos nesta manhã. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, te louvamos
Porquanto o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã. Pedimos a Ti, Senhor, despede a Tua igreja debaixo das Tuas mãos potentes, Senhor, nos livrando, nos guardando. Senhor, abençoe aquele que não pôde vir nesta manhã, mas nós cremos, Senhor, que na próxima escola dominical possa estar conosco, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero parabenizar a todos que vieram nesta manhã, um bom número, né? E eu creio que vai melhorar mais. Glória a Deus pela vida de todos que vieram nesta manhã. Só Deus para recompensar. Irmãos, tem um pedido aqui do nosso pastor presidente. Vou colocar aqui para os senhores ouvir. É urgente, tá?